Olá a todos, estou aqui hoje para vos dar o meu top 5 de cartas de Bright Lights. Ora bem, nos últimos tempos estive a testar cartas e amigos, colegas, tudo mais, e cheguei a um top 5 que eu considero que seja o meu, e quando eu digo meu é pessoal, né, vocês podem ter opiniões, nesse caso eu gostaria de saber quais as vossas opiniões de cartas do top 5, mas este é o meu top 5 de cartas de Bright Lights e as razões para quais destas cartas são. Ora bem, primeiro temos aqui o Steel Soul Memory. É um Evo, custo 4, é azul, defende 3, mas tem tempera, por isso total ela pode defender 6, mas considerando que os Evos têm que se manter em campo, a gente consegue defender 5 sem problemas. Esta carta diz que se for transformada de um Evo ou transformar esta carta noutro Evo diferente com outro nome, ganha mais um de intelecto ao final do turno. Ou seja, nós ganhamos o intelecto. Ou seja, isto vai nos dar 5 de defesa e no final do nosso turno compramos uma carta extra, ou seja, comprar 5 cartas. Duas vezes. Ou seja, basicamente, quando a gente transforma um Evo nesta carta, no final desse turno compramos 5. Defendemos 3 vezes com ela num turno, 2 vezes com ela no turno, ou seja, defendemos 5 e depois podemos transformar ela noutro Evo e nesse momento ganhamos mais um de intelecto, ou seja, temos 2 turnos em que compramos 5 cartas e 2 turnos em que defendemos um de 3, um defendemos 3 e outro defendemos 2. Esta carta é muito boa, na minha opinião, dá-nos bastante valor no facto de comprarmos uma carta extra no final do turno, dá-nos 5 de defesa e se o Evo que a gente transformar isto for um herói, no caso do Iron Man Suit, Macropontent, mas peço desculpa porque eu não vou conseguir dizer o nome, não consigo dizer o nome como deve ser, Macropontent. Bem, eu vou só simplesmente chamá-lo de Iron Suit. Mas pronto, se a gente transformar no Iron Suit, compramos 2 cartas no final do nosso turno, o que é muito bom, especialmente que o Iron Suit só tem de 3 e passamos a comprar 5 cartas na mesma no final desse turno. Mas, como podem ver, podemos simplesmente usar para pagar, ganhamos 3 recursos. Assim que a gente a transforma, temos um 5 de intelecto, ou seja, compramos 5 cartas no final do nosso turno, mais a carta do arsenal, são 6 cartas que a gente tem para utilizar no nosso próximo turno. Temos Temper, por isso defende 3, mais 2 defende 5 e depois poderemos transformá-la noutra carta e nesse momento comprar uma carta extra, para mais um de intelecto, ou seja, mais um turno em que podemos ter 5 cartas na mão e uma carta nossa. Temos bastante a ganhar com esta carta e para mim ela entra no meu top 5 como a quinta carta por causa destes valores todos que a gente pode ganhar com esta carta. Depois temos Haste. É uma carta vermelha, Majestic, ataca a 5, defende 3 e tem custo de 2. Tem boost e quando isto acerta, vamos buscar um item de custo 0 a 1 da nossa Banish Zone para jogo. Isto dá basicamente para qualquer um dos heróis, Mechanologist. Podemos simplesmente, por exemplo, no Maxi buscar um Overdrive, podemos na Dash.io simplesmente vamos buscar um item lá, ganhamos o boost, temos uma action, vamos buscar um item, por exemplo, uma grenade e damos crank, ela ganha outra action, a partir do momento em que a gente jogou esse temos 2 actions, podemos atacar 2 vezes com a pistola ou podemos seguir a partir daqui com um 0 to 60 a custo 4 e já temos uma granada em campo. Basicamente, se deixarem passar levam mais dano da granada. Isto tem muita utilidade, principalmente se for o segundo ataque, se for tipo um segundo ataque, basicamente já temos que considerar que já atacamos com 0 to 60. Se a gente tiver uma granada em campo, simplesmente na Dash.io, ela pode pôr uma granada em campo, ganha uma action. 0 to 60 ataca 4, custo 0. Vamos obrigar o adversário a pagar para não levar vai levar dano da granada. Atacamos com o Waste, custo 2, 5. Vamos obrigar o adversário a bloquear outra vez. Se não bloquear, além de levar o dano do Waste, vai levar dano da granada e ainda vamos buscar um item à Graveyard, ou seja, podemos ir buscar outra granada ao Banish Zone e colocá-la em jogo. Isto para mim parece-me ser muito bom, é uma carta muito boa.
ela é valorizada, simplesmente dá para todos os heróis, inclusive dá para o Teclobossant, que alguns itens são muito bons no Teclobossant. E podemos voltar a ter o valor dos itens que a gente já gastou. No meu top 3 temos o Singularity, ou o Macropotent, Teclobossant da Macropotent. Não consigo dizer exatamente o nome. Mas basicamente temos a Singularity, que transforma no Iron Suit. O Singularity, quando a gente. Basicamente, o Singularity tem custo 6, é vermelho e defende 3. E temos de transformar o herói, a arma, 4 Ivos no Iron Suit. E ficamos com a vida igual ao que era do nosso herói quando a gente. O Iron Suit. Bem, isto tem 4 habilidades. 5 se considerarmos o Battle Worm. Ou seja, ele defende 6, tem Battle Worm. Vai defender 6, 5, 4, 3, 2, 1. E no momento em que chega a 1 já não bloqueia mais, mas não é destruído. O facto dele poder bloquear e ser um equipamento, que ele é considerado um equipamento Evo, não é bom, é mau. Há muita gente tem um sabor agridoce, vamos assim dizer. Porque há algumas cartas que, por exemplo, Guardian consegue destruir equipamentos. Vamos ser sinceros. Se a gente for jogar contra um Guardian, podemos simplesmente tirar a carta para side. Não precisamos de tê-la dentro do deck para isso, para jogar contra um Guardian. Se a gente tiver com receio que o adversário tenha isso, podemos simplesmente pô-la no side deck, ou mesmo jogar com ela e usá-la para bloquear 3. Então, é uma defesa de 3, não é nada mau, não precisamos de jogar. Mas, considerando que a gente não tem problemas e vamos jogá-la, ela defende 6, 11, 15, 18, 20, 21. Ela defende 21 dano, ataca a 6, custo 3, temos que banir 2 cartas para ela atacar. Quando a gente a coloca, temos que colocar a arma, o herói, basicamente 3 cartas da Soul. Vai ficar tudo por baixo do Iron Suit. Ou seja, temos que. Ela vai ficar com o herói, com a arma, são 2, 4 Ivos, por baixo dos Ivos tem que estar pelo menos um Proto. Por isso, 4 Ivos, 4 Protos, arma e herói, são 10 cartas, ela pode atacar pelo menos 5 vezes. Pode atacar 5 vezes a custo 3 e a 6 de ataque. Ou seja, 5 vezes 6 são 30, ela pode dar 30 de dano no mínimo. Dá 30 de dano. Defende 21 e ainda tem mais 3 habilidades, que é quando o herói atacar, ou melhor, quando esta carta atacar um herói, ele tem que descartar uma carta. Ou seja, no momento em que a gente ataca, ele é obrigado a descartar uma. Se tinha 4, passa automaticamente a ter só 3. Todos os nossos Mechanolyzed Attack Actions ganham Go Again. E isto conta como sendo 4 Ivos, tendo 4 Ivos equipados. Ou seja, todas aquelas cartas que são Evo Upgrade ganham bónus. O bónus é automaticamente o máximo. E tem Go Again. Ou seja, nós só temos 3 intelecto com esta carta na mão. Com isto equipado exatamente. Só temos 3 intelecto. Temos 3 cartas na mão. A não ser que a gente tenha usado o Steel Soul Memory. E nesse caso temos um turno com 5. No momento em que transformamos, né? Depois a seguir quando a gente compra cartas, compramos 5. Mas pronto, considerando normal, temos 3 de intelecto que podemos usar com, por exemplo, o War Machine que ataca a 9 tem os efeitos todos que tem, ou a nova Overpower, salvo ver, tem de descartar uma carta, ou uma carta no arsenal, algo assim, não tenho exatamente certeza, mas é um efeito destes. Ou seja, nova Overpower a custo 3, que o adversário vai ter que bloquear alguma coisa, se não bloquear, pronto, continua com as cartas na mão, mas realmente vamos considerar que ele vai bloquear alguma coisa. E depois pagamos mais 3 para atacar com o Iron Suit, em que tiramos 2 cartas da Soul, ele é obrigado a descartar uma carta, por isso se ele já tiver bloqueado o outro é menos uma carta que ele tem para bloquear esta, e são mais 6 de dano, ou seja, atacamos a 15 de dano com o adversário automaticamente a descartar uma carta, a gente ataca com o Iron Suit, o adversário automaticamente a descartar uma carta, e ele vai ter que bloquear alguma coisa naquele turno, né? Vamos considerar que ele tem que, isto já será médio late game, por isso certamente ele vai ter que bloquear alguma coisa neste turno. Vamos obrigar o adversário a começar o próximo turno com uma carta, 2 cartas no máximo.
Para mim, esta carta é muito poderosa, mesmo com todos os senãos. Lá está, Garden pode destruir isto, algumas cartas de Nito podem destruir isto, temos outras cartas que podem destruir equipamentos, lá está. E nesse caso, se destruir equipamento, isto é considerado o nosso herói, por isso automaticamente o nosso herói morre. Basicamente perdemos o jogo assim que isto é destruído. No entanto, se a gente tiver receio disso acontecer, podemos simplesmente não jogá-la e usar, por exemplo, o Singularity para bloquear 3, ou então simplesmente pô-la em passar deck no início do jogo. Simplesmente. Depois temos a carta que eu considero a melhor carta, se calhar, deste set. A melhor carta não, a segunda melhor carta deste set, que é o Twin Drive. Vou ser sincero, inicialmente quando ela saiu eu não lhe dei exatamente o valor que ela tinha, pelo simples fato que eu não jogava de Mechanol. Já tinha experimentado, mas não jogava Mechanol. O que esta carta faz é, ataca a 5, vende 3, custa 2. Tem 2 boosts. Agora, a carta por si só, com 2 boosts, não faz muito efeito. Mas, junto com todas as outras cartas que ganham bónus conforme o número de boosts que a gente fez, por exemplo, Pulse Wave Harpoon, que a gente jogamos esta carta, jogamos Pulse Wave Harpoon a seguir. Demos 2 boosts aqui, Pulse Wave Harpoon outro boost, com 3 boosts, fazemos o efeito do Pulse Wave Harpoon, que é ver a mão do adversário, acho que 3 cartas, salvo erro, e escolhemos uma com defesa 3 ou menos para poder bloquear, ou seja, estamos a tirar uma carta da mão automaticamente para bloquear o Pulse Wave. Quem diz isso diz, por exemplo, Maximum Impact, salvo erro é assim o nome. Maximum Impact, temos que fazer 3 boosts para poder atacar, ou seja, Twin Drive, custo 5, custo 2, 2 boosts, jogamos um 0 to 60, a custo 0, boost outra vez, temos 3, Maximum Impact, 10 de dano, e já temos, com 3 cartas fizemos o combo. Quem diz isto diz outras maneiras, há inúmeras maneiras que esta carta vai ter utilidade. Sem sombra de dúvida, esta carta vai ser muito importante e já é muito importante, e conseguimos ver isso pelo valor que esta carta tem. Por exemplo, no Card Market, no TCG, esta carta está com um valor muito elevado. Esta carta é muito boa e vai ser mais-valia para qualquer Mechanologist deck. E depois, por fim, a carta que eu considero a melhor carta neste set de Full Mechanologist. Quero desde já dizer que eu não pus nenhuma carta que fosse reprint, ou seja, não há túnica aqui, não vou dizer que a túnica é a melhor carta, é um reprint. Não é a Tecla Foundry, é um reprint também. Não pus essas cartas, não considerei essas cartas. A carta que eu considero como a melhor carta deste set de Full Mechanologist é o Tome of Imperial Flame. Draconic Action, que sai no Expansion Slot. Este Tome of Imperial Flame, custo 0, tem Go Again, compramos uma carta, se formos royal compramos 2 e temos que meter 2 cartas vermelhas no pitch, senão banimos a nossa mão. Esta carta só tem um problema e vem resolver muita coisa que a Dromai tinha. Alguns problemas que ela tinha, esta carta resolveu, e o único problema que ela tem é um problema que eu nem sequer considero que seja um problema. Temos que trocar a Crown of Providence pela Crown of Dominion. É o único problema que esta carta tem. Ou seja, não perdemos nada. Ok, Crown of Providence bloqueia 2, reciclamos uma carta. Crown of Dominion, ganhamos um gold. Podemos usar como Kashin ou outras cartas de Royal no deck para basicamente fazer outros efeitos, mas não estamos provavelmente a perder nada. E esta carta é tão boa que faz toda a diferença na Dromai. No momento em que a gente joga esta carta, temos Go Again, todos os dragões é vermelha, todos os dragões ganham Go Again. Compramos 2 cartas, metemos 2 no pitch. Não é problema para uma Dromai, basicamente o deck é todo vermelho. Metemos 2 no pitch, ativamos a Draconic Chess Piece e aqueles 2 vermelhas que pusemos no pitch dá 3 recursos, por causa do Draconic Chess Piece. As 2 cartas vermelhas que metemos no pitch vão-nos dar 2 ashes, temos 3 recursos, 3 cartas na mão e temos 2 ashes na mesa. Podemos exatamente neste momento jogar um custo 3 Dragon para a mesa, para atacar. Podemos, com 3 cartas na mão, ainda podemos até pagar mais 2 vermelhas e jogar um dragão de custo 5. Temos
Esta carta vai nos dar tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa que vai corrigir fundamentalmente problemas que a Dromai tinha. E com isto eu considero que a Dromai vai voltar aos tops. Muito provavelmente, eu gostava de ver muito provavelmente uma Dromai na final. Se possivelmente mesmo a ganhar o Worlds. E que se fosse por causa desta carta faria todo, mas todo o sentido. É por isso que eu considero esta carta o top 1 deste Bright Light Set, porque é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, faz todo o sentido esta carta ter o valor que tem. GG ao Card Market ela dá um valor bastante alto e sem sombra de dúvida que ela vem corrigir problemas da Dromai, vem fazer com que a Dromai volte novamente à ribalta e certeza que vai aparecer alguém a jogar. É impossível não aparecer alguém a jogar Dromai. Espero que tenham gostado do meu top 5. Se discordarem de alguma coisa, digam qual é que é as cartas que vocês considerem no vosso top 5. E até à próxima, pessoal.